Irmãos, hoje nós ouvimos a pregação pela manhã, a irmã Esther, pregação bastante tocante, mostrando a importância da mãe, frisando as mães da Bíblia. E quando nós falamos da mãe, temos que falar também do filho, não é verdade? Ela falou de Joquebede, falou de Moisés, falou de Ana, falou de Samuel. E se nós formos falar de Maria, temos que falar também de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor que está no texto de Mateus 25, os versículos 25, 26 e 27. Está aí no telão, vamos ler. Vai chegar, chegou. Leiamos. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações. Podem assentar-se. Meus queridos irmãos, estamos aqui nesses versículos um quadro bastante impressionante para nós. A presença da cruz, do Jesus sendo crucificado, e ali à frente um grupo de mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e Jesus pregado na cruz. E mesmo ali crucificado, ele transmite a preocupação com o viver futuro de sua mãe e a entrega àquele discípulo amado, João, para que cuidasse dela. Nós vemos aí Jesus honrando a sua mãe. E podemos também, como demos o título a esta mensagem, Maria, mãe digna de ser honrada por seu filho, Jesus. Uma das coisas mais importantes, creio eu, que uma mãe deve sentir no seu coração, é de ser digna da honra que o esposo e os filhos devem dar a ela. Como nós dissemos, se falamos da mãe, temos que falar do filho. E sempre nós pensamos nos filhos que são bons para suas mães. E Jesus, para todo o crente, ele é exemplo máximo a seguir. E isto em todos os andamentos da vida humana. O apóstolo Paulo, ele confirma esta minha palavra, esta minha afirmação, quando ele diz, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu de Cristo. E quanto ao relacionamento da mãe, não poderia ser diferente. Jesus Cristo, relacionando com a sua mãe, ele a honra, porque ele foi um filho exemplo. Como nós dissemos, irmãos, ele foi o exemplo maior. O Senhor Jesus em sua vida em nada faltou, absolutamente. A palavra do Senhor diz que Jesus foi semelhante a todo homem, a todos nós, porém, sem
sem falta. E de certa feita, Jesus desafiou os seus interlocutores, dizendo para eles: quem me convence de pecado? E ele não ia cometer uma falta tão grande em faltar com a consideração com a sua própria mãe. Jesus não iria falhar nisso como não falhou. Por outro lado, nós sentimos que Maria, a mãe de Jesus também, ela se fez digna desta honra dispensada pelo seu filho. Eu creio que toda mãe tem no coração esse desejo de ser honrada pelos seus filhos. Nós tivemos um quadro apresentando aqui aquela mãe que de repente os filhos chegam e não se lembram dela. Que tristeza. Mas quando os filhos se lembram, é uma alegria maravilhosa. Nem que seja uma simples rosa, ou um abraço, ou um beijo, ou um telefonema, ou um e-mail, né? Ou um toque aí pelo WhatsApp. Mas sempre é muito agradável quando a pessoa é lembrada. E nós vamos perceber aqui como Jesus dá atenção à sua mãe. E por que deu atenção a ela? Primeiramente, porque Maria foi digna desta atenção de Jesus. Maria, como jovem e virgem, ela se expôs a si mesma para obedecer à ordem de Deus Pai e conceber no seu ventre o seu filho primogênito. Nós temos que imaginar isto. O texto nos diz assim: disse então Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Ela colocou-se em plena disposição de Deus para gerar o seu filho. Nos dias de Maria, a questão com a mulher era muito complicada, nessa questão moral. E temos que pensar que ela era talvez uma adolescente, ela seria uma jovem que estava viva para casar, prometida na verdade, porque naqueles dias as famílias se acertavam e prometiam os filhos, não era como hoje. Quando nós reportamos a palavra do Senhor, lá em João capítulo 8, nos versos 4 e 5, nós temos a história daquela mulher pega em flagrante adultério. E aqueles que a apanharam em flagrante adultério disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Bem, a situação de Maria, ela não era casada. José poderia deixá-la. Ela estava correndo o risco de morrer apedrejada.
está dizem nas profecias, principalmente Isaías capítulo 17, versículo 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O querer de Deus, meus irmãos, era que seu filho viesse através de uma jovem imaculada. E ele escolheu Maria para que o trouxesse a este mundo. E ela, disposta a obedecê-lo, correu todos os riscos impostos pela lei de Deus. E Deus a livrou e ela cumpriu o seu papel, trazendo o Filho de Deus ao mundo. O que nós devemos entender é que Jesus, o Filho de Maria, o Senhor, ele tinha conhecimento destas coisas que aconteceram com a sua mãe. E também ele sabia da sua origem divina. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, na época em que Jesus completara 12 anos, que os seus pais foram a Jerusalém e o levaram, e ele, no retorno, ele ficou em Jerusalém, ele não acompanhou a comitiva que voltava, e eles foram atrás dele por 3 dias até encontrá-lo. E eles o encontraram. E diz o texto de Lucas 2, 48 e 49 o seguinte: quando ouviram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele conhecia o drama da sua mãe, ele conhecia a maneira com que Deus o trouxe ao mundo usando uma mulher, e assim certamente o amor que Jesus tinha por sua mãe era um amor muito grande. E o Senhor certamente nunca se esquecera desta atitude devotada de sua mãe, como uma jovem virgem, correr tão grande risco e vergonha para trazer ao mundo. O sentimento de Jesus por ela era que ela verdadeiramente se entregara a Deus para que ele pudesse nascer neste mundo. Então Jesus era consciente, e nós devemos imaginar as aflições pelas quais passou esta jovem, mas ela segura, através da palavra do Senhor, da promessa de Deus, ela se manteve firme. E Deus, esse mesmo Deus que deu a lei, foi o mesmo Deus que a livrou de todas as coisas e encaminhou tudo como deveria ser encaminhado, para que Jesus viesse e ela não tivesse qualquer dano em sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, Maria se fez digna da honra dada por Jesus a ela, porque ela suportou todas as pressões emocionais e espirituais no decorrer do ministério do seu filho Jesus. Às vezes nós não vemos uma citação sobre Maria, algumas menções, mas as poucas que existem mostram para nós que ela era preocupada com o ministério de Jesus e que ela presenciou momentos muito difíceis da própria vida dele. Eu pergunto às irmãs aí, quando seus filhos correm algum risco de vida, alguma coisa, se as irmãs não ficam preocupadas. Não precisa nem acontecer isso, né? Basta passar pela mente que pode acontecer. O coração já acelera e a gente fica meio balançado. Principalmente a mãe. A mãe, ela
sofre mais atenção dos seus filhos. Diz o texto: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Ela reservava para ela, deixava, diríamos assim, de certa maneira, ela não procurava preocupar as outras pessoas com a atenção que ela tinha no seu coração, por causa das ocorrências com seu filho. As ocorrências, primeiramente, do nascimento de Jesus. Aquelas ocorrências maravilhosas que aconteceram, em que os pastores estavam num campo, Deus anunciou o nascimento de Jesus. Os pastores depois foram e divulgaram em todas as partes sobre o seu filho Jesus. Era algo diferente, porque ele era o menino Deus. Como que ela iria compartilhar estas coisas divinas? Será que as pessoas iriam compreender isso? Porque as mães gostam de compartilhar sobre seus filhos, umas com as outras pessoas. Mas Maria não tinha, né, esta possibilidade. As mães, eu vejo aí, preparando o quarto do bebê. Hoje é comum se preparar o quarto do bebê. Então compram, pintam tudo direitinho, maravilhoso. Colocam lá o berço da melhor, né? Gastam um dinheiro bem grande, o melhor berço, tudo. Aí deixa o carro no jeitinho, tudo certinho. Mas com Maria não foi assim. O governador ele decreta um censo, e José tem que sair lá da Galileia e ir para Belém da Judéia, um Yudai. É assim que ela foi? Imaginem, ela estava grávida, bem próximo de dar à luz, e eles são obrigados a andar um caminho muito longo em cima de um jumentinho. Imaginem o que essa jovem suportou. E quando chegam na cidade de Belém, não tinha um quartinho preparado, não tinha nada. Lá vai o casal para a estrebaria, que não havia lugar para eles na estalagem. E ali ela dá à luz ao filho, e como diz a palavra, envolve-o em panos e coloca numa manjedoura. Entende? Sabe, você, diz aí, eu sou mãe, né? Eu tenho os apertos de mãe, a coisa é difícil, mas você tem todas estas regalias maravilhosas que nós falamos, né? Vai lá no hospital de primeira linha, tudo muito bem arrumadinho, certinho, todo conforto, toda segurança. Mas com Maria não foi assim. Ela é uma figura de mãe muito forte. Se você começar a pensar, mãe, você que está aqui, pensar o que passou Maria para trazer Jesus ao mundo e como ela o trouxe. A Bíblia não relata como que foi o parto dela. Não fala se teve uma parteira ou se foi José mesmo que tratou do parto. A Bíblia não nos fala, mas certamente que não tinha muito a ver com toda esta perfeição que nós temos hoje. E depois que o Senhor nasce, eles
lá para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E quando chegam lá para apresentar ao Senhor, para fazer a circuncisão, estão lá Simeão e Ana. E Simeão faz uma profecia sobre Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2, versos 34 e 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa profecia já falada ali por aquele ancião, falando do futuro, dos acontecimentos futuros, e dizendo do sofrimento que ela iria passar. Uma espada vai traspassar o seu coração. Imaginem, glorifiquem a Deus por tudo que Deus tem concedido a vocês, mães. Glorifiquem a Deus porque as promessas existem para as mães cristãs, são as melhores. O Senhor não nos promete aflições, dores, essas coisas. Muitas vezes as nossas dores e os nossos problemas vêm por nossas próprias falhas. Mas aqui não. Aqui já vem da parte à vista da missão que Jesus teria que cumprir nesse mundo. A profecia falando da dor que aquela jovem mãe iria passar por causa do seu filho. Estas coisas todas temos que levar em conta e refletir realmente que o Senhor Jesus, como um bom filho, certamente ele também refletia sobre estas questões na vida da sua mãe. A palavra do Senhor, ela diz para nós que os israelitas deveriam conhecer todas as escrituras, todas aquelas promessas de Deus, as profecias e tudo mais do Pentateuco. Deuteronômio 6:7 diz ali: e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E certamente que Maria conhecia bem as Escrituras e sabia sobre a vinda do Messias e sabia o quanto ela iria sofrer por causa da missão do seu povo, conforme aprendeu no livro de Isaías. Isaías 53, 2-7. Será que Maria não tomou conhecimento destas Escrituras? Será que ela não sabia o filho que ela tinha? Ela sabia, ela foi anunciada pelo anjo. E ela conhecia o que iria acontecer no futuro da vida do seu filho. O profeta diz lá: pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queridas mães, Maria tinha conhecimento de todas estas escrituras, e isso estava gravado no seu coração, por isso ela guardava tudo em silêncio, na sequência da sua vida e do ministério de Jesus. Todas estas coisas passavam em seu coração de mãe, e nós podemos imaginar quanta dor ela sentiu por causa destas expectativas tão terríveis, pré-anunciadas para o futuro do seu filho. As expectativas das mães hoje para os seus filhos é que eles possam estudar em boas escolas. Por isso mães não têm 2 ou 3 filhos, têm um filho só ou 2, né? Para poder educá-los muito bem, para preparar o seu futuro, para que eles sejam muito bem sucedidos, e elas se revistam de grande alegria. Mas, meus irmãos, com Maria, a expectativa era completamente diferente. Era uma expectativa de sofrimento, uma expectativa de dor, e que ela sabia o porquê também tudo isto deveria acontecer, meus irmãos. Por isso eu gostaria que as irmãs não se lamentassem quando tivessem alguma dificuldade, alguma coisa na sua vida. Glorifiquem a Deus. Vocês têm alguém que suportou coisas terríveis, que serve de exemplo diante de vocês. Maria, mãe de Jesus. No começo do ministério de Jesus, o Senhor foi perseguido. Lá na sua própria cidade, onde ele morava. E ele não morava sozinho, ele morava lá com sua mãe. E agora com irmãos e irmãs. E diz a palavra para nós, através de Lucas, capítulo 4, verso 29, que lá em Nazaré, o povo se levantou, diz assim, certinho, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte, em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Imaginem uma mãe assistindo tudo isso, uma mãe tendo conhecimento no seu coração sobre estas coisas. Nós sabemos que aqui, de alguma forma milagrosa pela mão de Deus, o Senhor saiu do meio deles. Mas eles poderiam ter precipitado no despenhadeiro. Numa circunstâncias dessas, imaginem o desespero de um coração de mãe. E ela suportou todas essas pressões como mãe de Jesus. Porém, as Escrituras mostram que ela estava sempre preocupada com o Senhor, e por isso mesmo, em seu intenso ministério, ela o procurou. Quando o Senhor Jesus deixou Cafarnaum, deixou a Galiléia, veio para as regiões de Jerusalém, na Judéia, quando a multidão cercava o Senhor Jesus, a sua mãe estava muito preocupada com ele. O texto nos diz, lá de Lucas capítulo 8, verso 19, vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Ela pediu aos seus irmãos que viessem com ela. Ela queria falar com ele. Ela queria vê-lo. Ele era o filho dela.
Eis aí um exemplo de interesse absoluto. Eu entendo muitas vezes a dor que passa uma mãe quando seu filho está envolvido em drogas ou a criminalidade e que ela pouco ou nada pode fazer a não ser curtir o sofrimento por ver o seu filho numa situação daquela. O Senhor Jesus, ele sai pregando a palavra, ensinando em todos os lugares, e nós bem sabemos pelas Escrituras como ele enfrentou adversidades mil. E ele foi ameaçado de morte muitas vezes. E nós nunca pensamos como que a sua mãe reagia sobre isso. A Bíblia não nos fala dos sentimentos de Maria, mas nós podemos imaginar. Você, mãe, muito mais, talvez do que eu, pode imaginar a dor do coração daquela mulher. O Senhor Jesus, na sua consciência, sabia da sua angústia, da angústia do seu coração de mãe, por causa do seu ministério e o seu futuro previsto nas Escrituras Sagradas. Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas estas coisas no seu coração. Hoje é o dia comemorativo das mães. Certamente que nós, como evangélicos, dificilmente pensaríamos em Maria. Porque nós colocaram no nosso coração algum preconceito. Mas devemos refletir que ela não tinha origem divina, e se ela quis ser salva, ela teve que crer em Jesus Cristo, mas ela era um ser humano. Um ser humano que vivia as alegrias, mas também as tristezas e as dificuldades. Maria se fez digna da honra do seu filho Jesus, porque ela compartilhou dos sofrimentos dele até ao seu último momento no Calvário. Ela compartilhou de tudo isso. Nós podemos imaginar. À medida que o Senhor Jesus ia seguindo o seu ministério, meus irmãos, as Escrituras iam se cumprindo a respeito dele, e até por fim se cumprirem na traição de Judas e na prisão. O que devemos considerar é que a palavra nos relata que um grupo de mulheres acompanhava a Jesus e os apóstolos. A Bíblia é clara nisso, a mostrar para nós que um grupo de mulheres acompanhava o grupo dos apóstolos e a Jesus. Cremos que ela sempre esteve entre essas mulheres do grupo, embora ela não fosse mencionada muitas vezes pelos evangelistas. Ela não chegou a ser citada. Mas por que nós pensamos assim, meus irmãos? Porque Jesus, ele se reúne com os apóstolos para celebrar a Páscoa. Na quinta-feira à noite, talvez à tarde, provavelmente. E ele é preso logo em seguida e é crucificado na sexta-feira. Correto? Jesus, ele é preso depois da celebração lá.
um hino, vão para o Monte das Ovelhas, Judas coberto a sua traição, chegam lá os soldados e prendem. Pergunto a vocês o seguinte: Maria poderia vir da Galileia, lá de Cafarnaum, aonde a família morava, a Jerusalém. Quando saiu nem a notícia chegaria lá em 2 dias. Mas a palavra do Senhor diz para nós que Maria estava lá da cruz quando Jesus foi crucificado. Então isso nos mostra realmente que ela, embora não tenha sido citada, ela estava entre o grupo das mulheres que acompanhavam a Jesus e os apóstolos. Pelo menos neste final, ela estava presente, porque ela estava lá. João, no capítulo 19, verso 25, diz para nós isto: estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã da sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, para nós, Maria viveu, ela viveu nela os sofrimentos de Cristo a todo tempo. Ela sentiu o drama do seu filho Jesus. E o que é mais difícil para uma mãe? Porque se um filho é drogado, ele usa droga, essas coisas. Se ele é criminoso, ele matou, tal. Ainda tem um certo alento para a dor. Mas Jesus era completamente inocente. A palavra nos mostra isso. Quando ele está na presença de Pilatos, e que estão pedindo a condenação dele, vejam o que Pilatos diz. Está lá em Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Estou inocente do sangue desse justo. Ele estava falando da pessoa de Jesus. Esse homem é justo, não tem falta nenhuma. Ele não merece o que vocês estão fazendo. E Maria estava presenciando, assistindo e compartilhando de todas essas coisas. Pense a dor que aquela mulher estava sentindo no seu coração, na sua alma. Às vezes nós precisamos refletir para não fazer do coração das nossas mães. Quero falar com os filhos agora. Que vocês tenham cuidado com as suas vidas, com a sua conduta. Porque vai machucar o coração da mãe. Vai ferir o coração da mãe. A Igreja Católica interpretou muito bem isso. Coloca uma imagem, a coração de Maria. Interpretando a dor, o sofrimento da mãe. Eu pediria aos filhos que não afrontem suas mães de maneira nenhuma. As respeitem. Não respondam como vocês assistem aí na televisão. Porque machuca, fere, maltrata e muitas vezes mata. A palavra mostra para nós que Jesus era uma pessoa completamente sem culpa. O ladrão da cruz, lá de Lucas 23, 41, ele diz assim para o outro lá:
para o outro ladrão. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereceram. Mas este nem o mal fez. Da inocência de Jesus. Maria, mãe de Jesus, sabia que ele nenhum mal havia feito. Antes ele somente fizera o bem durante todo o seu ministério. E estava ali, sendo morto, crucificado, inocentemente, depois de ter passado por toda a humilhação pela qual ele passou. E ela sentiu todas essas coisas no seu coração. E ela o acompanhou até o fim. Mãe é assim. Nunca desiste de dar de si aos filhos que tem. A mãe de verdade é desta maneira. Pois não há maior amor na face da terra do que o amor de mãe. O único amor maior do que este é o amor do nosso Deus. Mas é um amor divino e extraterreno. Mas na face da terra, o amor de mãe bate recorde. É o maior amor que tem. A Esther citou pela manhã, vou citar agora. Isaías, capítulo 49, verso 15. Aonde o profeta, falando das coisas do nosso Deus, ele diz: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Se fosse possível que uma mulher esquecesse, porque não esquece mesmo. E Deus sabe que não esquece. É o maior amor que existe na face da terra, o amor de mãe. Louvo a Deus por isso. Porque esse mundo está precisando de amor. De muito amor. Nós estamos num mundo onde a ausência do amor é uma realidade e é uma destruição do caráter humano. Por falta do amor, os homens se transformam em verdadeiros animais irracionais. Então Maria compartilhou de todo aquele sofrimento do Senhor. E Jesus, como bom filho, ele então cumpre na vida dele também a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: honra ao teu pai e à tua mãe. Uma das maneiras de honrar o pai e mãe é cuidar. Cuidar do pai e da mãe. E nós vamos concluir a nossa mensagem dizendo aos irmãos que Jesus nos deu esse exemplo de honra para os filhos, para vocês, filhos e filhas. Sejam como o Senhor Jesus. Ele honrou a sua mãe até ao último momento. Estando ele lá na cruz, ele coloca a sua mãe para ser cuidada pelo seu discípulo amado João. A partir daquele momento em que ele iria, em breve, sucumbir na cruz do Calvário, João, o seu discípulo amado, assumiu a responsabilidade da sua mãe. Ela não ia ficar à mercê neste mundo, depois que o seu filho primogênito partisse para a morte e depois para a eternidade. O Senhor entregou a sua mãe aos cuidados de João, e diz a palavra, e desde aquele dia João a recebeu na sua casa.
diz assim: honra a Maria. E oa por ser mãe e se digna. Então, mãe, faz digna, os filhos darão. Seja mãe de verdade, uma semelhante. E por nada chorou e participe da vida do seu filho. Participe da vida dos seus filhos. E viva a sua vida. Quando você realmente precisa. Deus os abençoe. Eu gostaria de cantar um cântico com os irmãos. Vou pedir que coloquem em pé. O hino 375 do cantor cristão, Segurança. Vamos entoar este cântico de maneira maravilhosa, fechando este Dia das Mães, deixando essa palavra para vocês, que vocês tenham, mulheres mães, um coração semelhante ao coração de Maria. Amém, amadas? (375) do cantor cristão, Segurança. Feliz de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Só por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo seus ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre
que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com vós todos e com todo o povo de Deus, espalhado pela terra, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar. Convido o pastor Éder Marques para dirigir o sorteio que vai ser feito agora às mães. E parabenizamos mais uma vez as mães e desejamos que vocês, mães, sejam cada dia melhores. Que vocês cada dia mais possam cuidar aí dos seus filhos.